Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., dá aquela chegada no meu site para conhecer minha agenda de cursos, workshops e palestras e também para conhecer o meu trabalho, é o vernalha.com.br. Dá aquela chegada também no site dos apoiadores do canal, comunidade de apoio coletivo, financiamento coletivo aqui do canal, apoia.c/Armando Vernalha, site da Canon do Brasil e também da Sigma. Na aba comunidade aqui do YouTube, que tem a abinha comunidade, aliás, convido você que ainda não viu, tem lá vídeos, playlists, tem a comunidade. Tem várias postagens que eu fiz ali, incluindo algumas enquetes com participação do público aqui do canal. Então dá aquela olhada na aba comunidade que tem bastante coisa por ali. E numa pergunta que eu fiz nessa sessão aqui do canal, que é a comunidade, perguntei que temas a galera aqui que acompanha vocês tinham mais dificuldade na fotografia ou tinham mais curiosidade de saber. E um dos temas que apareceu com certo destaque era a obtenção de nitidez nas fotos. Esse vai ser um vídeo de 5 dicas sobre nitidez, é um vídeo rápido, direto, mas a gente vai mais para frente pegar cada um desses pontos e aprofundá-los. Então vamos lá para 5 dicas rapidinhas sobre nitidez. Dica número 1. Escolha correta da abertura de diafragma. Vamos supor que você comprou uma lente lá que tem abertura 1.4, uma lente super luminosa de abertura 1.4 e que ela fecha, por exemplo, até 16 ou 22 de diafragma. O pedaço mais nítido da sua lente acontece 2 pontos mais fechado que o limite aberto dela, ou 2 pontos mais aberto que o limite fechado dela. Nesse exemplo que eu dei de uma lente que vai de 1.4 a 22, se a gente fecha um ponto desse 1.4, a gente chega no diafragma 2. Se a gente fecha mais um, a gente chega no diafragma 2.8. Então, a partir do 2.8 em diante, fechando 2.8, 3.5, 4, 5.6, 8, são diafragmas ideais em termos de nitidez. E se a gente vem pelo outro lado, vai que ela fecha 22, abre um ponto, 16, abre um ponto, chegou em 11, um ponto inteiro, não é um terço de ponto, não é um meio ponto, o ponto inteiro que é um dobro ou uma metade de uma quantidade de luz. Você vai abrindo, vai chegar lá em 11 se a tua lente fecha como limite mínimo 22. Descobrimos que o intervalo entre 2.8 e 11 são as aberturas ideais em termos de nitidez. Assim, se você quer grande profundidade de campo, você vai usar 11. Se você quer pouca profundidade de campo, você vai usar 2.8. Mas dificilmente você vai chegar a usar 2 ou 1.4, dificilmente você vai usar 16 ou 22, isso se você está pensando em máxima nitidez. Não há problema nenhum se você quer usar 22, se você quer usar 1.4. Faça essa conta para sua lente se ela abre 1.8, se ela abre 2.8, enfim. 2 pontos mais fechado do limite aberto, 2 pontos mais aberto do limite fechado. Acha esse intervalo, que é o intervalo ideal de nitidez da sua lente. E saiba que se você está usando ela totalmente aberta ou totalmente fechada, você não está no ideal de nitidez da lente. Não há nada de errado nisso, só não está no máximo da nitidez possível. Segunda dica, tempo de exposição. Escolha corretamente o tempo de exposição. Muita gente chama de velocidade. Vamos lá, tempo de exposição é como eu prefiro chamar. Se você tem uma lente, por exemplo, 100 mm e uma câmera full frame, há uma regrinha muito antiga que relaciona o tempo de exposição ao comprimento focal. Então, se você tem uma lente 100 mm numa câmera full frame, você utilizaria pelo menos 1/100 de segundo como seu tempo de exposição. O tempo seria numericamente igual ao comprimento focal. Eu tenho a 50 mm, 1/50 de segundo. Tem a 400 mm, 1/400 de segundo. Esse tempo, que é numericamente igual ao comprimento focal, seria curto o suficiente para evitar qualquer espécie de tremido na imagem e, consequentemente, uma perda de nitidez pelo tremido. Lembre-se que você tem que levar em consideração o fator de corte da sua câmera se não for uma full frame. Então você está lá com uma câmera APS-C, da Canon, fator de corte 1,6. Da Nikon, da Fuji, da Sony, fator de corte 1,5. O que significa isso? Tem aquele vídeo que eu postei aqui no canal, tudo que você precisa saber
sobre fator de corte. Se você não viu, dá pausa nesse agora, vai lá, assiste, porque é importante. Mas você tem lá 100 milímetros, vamos ficar nesse exemplo. Multiplicado pelo fator de corte, você tem o campo de visão equivalente a uma 160 milímetros. Então, seu tempo de exposição não é 1 sobre 100 de segundo, e sim 1 sobre 160. Mantenha o tempo de exposição numericamente igual ao comprimento focal ou mais curto ainda. Então, você tem lá 1 sobre 100 numa full frame com uma 100 milímetros. Se você quiser, você usa 1 sobre 200, 1 sobre 500, conforme a quantidade de luz, conforme a tua fotometria. Mas tempos de exposição que sejam numericamente iguais ao comprimento focal ou mais curtos garantem uma boa nitidez pela ausência de tremidos, mesmo que mínimos tremidos na imagem. Lógico que a gente pode alegar que hoje essa regra não é tão rígida, porque as lentes têm IS ou OSS ou VR, conforme a marca aí da sua câmera. O estabilizador de imagem ajuda a ir mais longe nisso. Sendo assim, se você usa a regra e ainda está com o IS, o estabilizador de imagem, ligado na sua lente, você maximiza ainda mais o potencial de nitidez. Se você lembra só o seguinte, se você está com a câmera no tripé, por exemplo, para uma foto, você tem que desligar o IS, o OSS, o VR, essas coisas. Câmera no tripé, desliga os estabilizadores de imagem, senão piora a nitidez. Mas imaginando que você está fazendo fotos com câmera na mão, lembra da regrinha que relaciona tempo de exposição, comprimento focal e ainda assim liga o IS, VR, OSS, etc. Assim você tem máxima nitidez em termos de tempo de exposição. Terceira dica, foco. Dá aquela chegada, eu já falei isso aqui no canal, tem um vídeo que eu fiz com dicas de foco para Canon 80D e Canon 6D Mark II. Não importa se você tem câmera de outra marca, dá uma assistida nesse vídeo, porque a lógica de escolha de modo de focalização, se autofoco contínuo, se foco single shot ou one shot, se com grupos de pontos de focalização ou com um ponto de focalização, a lógica está toda explicada lá naquele vídeo. Então dá uma chegada lá. Mas foco é uma das coisas principais quando a gente está falando de obtenção de nitidez. Se você está fotografando coisas que se movem, usa foco contínuo. Se você está fotografando coisas estáticas, usa o single shot ou one shot, como chamar aí na marca de câmera que você está usando. Sempre escolha o ponto ou a área de focalização em cima daquilo que você quer que seja a tua área mais nítida. Então, se é um retrato, o foco tem que estar no rosto, preferencialmente no olho de quem você está retratando. Evita aquela técnica de focar e recompor, porque quando você foca e recompõe, você pode ter feito pequenos movimentos e a pessoa que você está fotografando fez pequenos movimentos e nessa brincadeira saiu um pouco do plano de foco, perdeu um pouquinho de nitidez. Então, atente para a tua técnica de focalização. E uma coisa que eu gosto de falar é, se você não tem acuidade visual perfeita, evita o foco manual. Quem não tem o olho perfeito, se é um pouquinho míope, se é um pouquinho hipermétrope, se tem um pouquinho de astigmatismo, esquece foco manual. O foco manual não foi feito para você, ou você não foi feito para o foco manual, porque a tua imprecisão visual vai atrapalhar teu desempenho. Se você usar óculos, aí você põe a cara na câmera, você distanciou um pouco do plano que você deveria observar, tudo te complica. Deixa o foco manual para quem tem a acuidade visual perfeita. E algumas pessoas que usam mirrorless podem falar assim, eu uso o foco manual porque eu tenho lá recurso de focus picking que marca plano de foco. O focus picking de absolutamente todas as câmeras no mercado tem um grau de imprecisão. Não é só de mirrorless, nenhuma que seja. Você pegar uma câmera de cinema, o focus picking pode ter um erro 1 centímetro para frente, 1 para trás e tirar a nitidez plena da tua imagem. Então cuidado com a focalização, é minha terceira dica. Quarta dica, tua escolha de lente. Existem lentes mais nítidas e lentes menos nítidas. Aí as pessoas, isso vale para o foco. Tem lentes que focam melhor e tem lentes que focam pior. Tem lentes que cravam foco com maior eficiência, tem lentes que cravam foco com menor eficiência. Se você tem uma câmera da Nikon, uma lente Nikon foca melhor na tua câmera do que uma Tamron, Sigma ou qualquer outra. Se você tem uma Canon, uma lente da Canon foca melhor na tua câmera do que uma Sigma, ou Tamron, Tokina, qualquer outra. Quando a gente fala em escolha de lente,
A gente está falando numa lente que se comunique bem com a sua câmera para que o desempenho do sistema de focalização seja eficiente. E, além disso, uma lente cujo projeto óptico e mecânico privilegie a precisão da focalização e a nitidez. Quando a gente fala na Canon, a gente está falando das lentes da série L. Quando a gente fala da Nikon, a gente está falando daquelas com uma boa sopa de letrinha, tipo FL, ED, N e assim por diante. Também lentes com estabilização de imagem, que ajudam a obter nitidez. Então a tua escolha de lente é muito importante para a tua obtenção de nitidez. Pensa nisso, porque não adianta você falar assim, nossa, as minhas fotos não estão saindo nítidas. De repente você está lá com uma lente de outro fabricante que não é o da marca da sua câmera, então ela já não crava foco tão bem porque vem mal calibrada. O pessoal acha que eu tenho implicância com a Sigma, não é. Metade das lentes da Sigma você precisa calibrar foco. E aí, para quem não comprou aquele acessóriozinho da Sigma mesmo para calibração de foco, como é que você faz? Depende de fazer microajuste de foco na câmera, que nem toda câmera tem o recurso e nem sempre isso vai funcionar bem. Então, a tua escolha de lente é realmente importante na obtenção de nitidez. Por fim, pós-produção. Não adianta você achar que... Quinta dica, pós-produção. Não adianta você achar que foto vai sair nítida, pronta da câmera. Não vai em nenhuma marca, tá? Nenhum fabricante hoje no mercado tem imagens que saiam com total grau de nitidez, seja arquivo RAW ou JPEG saindo de dentro da sua câmera. Existe a necessidade de pós-produção e isso não é um problema. Tem gente que tem coisa contra Photoshop, eu nunca vou entender isso. Tem gente que tem coisa contra o Lightroom, também nunca vou entender isso, porque a fotografia sempre teve manipulações das mais diversas. A gente escolhia filme para mais nitidez, escolhia papel fotográfico para mais nitidez, tinha técnicas para buscar nitidez. Então, é a mesma coisa que a gente faz hoje com Photoshop e Lightroom. Saiba e estude os comandos de nitidez dos programas de edição. Por exemplo, saiba aplicar nitidez regionalmente na tua imagem, não na imagem inteira. No Lightroom você tem lá o pincel de ajuste, no Camera Raw você também tem. Ao invés de dar o mesmo comando de nitidez na imagem inteira, aplica graus de nitidez diferentes conforme o pedaço da imagem. Onde você precisa mais, talvez nos olhos de uma pessoa, se aplica mais nitidez. Onde você precisa menos, se aplica menos, para, por exemplo, não estragar um fundo desfocado. Saiba fazer aplicação local de nitidez e saiba usar o Clarity com discernimento. Tem gente que exagera no Clarity, mas ele dá contraste, mas ele não dá exatamente nitidez. Então cuidado com o uso excessivo de Clarity, porque ele começa a criar umas coisas esquisitas. Em fotografia de arquitetura, quem usa muito Clarity, aí você tem lá uma parede, uma janela, e começa a aparecer uma borda, um contraste exagerado entre um pedaço e outro por causa do excesso de Clarity. Ou uma construção, a silhueta de um prédio contra o céu, ou de uma pessoa, o contorno de alguém. O excesso de Clarity cria bordas em volta das coisas que prejudicam a nitidez geral, porque você começa a criar aberrações. Então, entre o Clarity e os comandos de nitidez, estuda isso. Dá para fazer 200 mil vídeos só falando disso, mas estuda esse assunto. Eu estou dando os caminhos, o que você tem que estudar para obter nitidez. Então, abertura ideal de diafragma, tempo de exposição ou velocidade ideal, foco, técnicas de focalização adequadas, lente de qualidade, pós-produção bem feita e uma diquinha extra, a sexta dica para fechar o vídeo. Escolhe o ISO adequadamente. Quando você chuta o balde no ISO e joga o ISO lá para cima, mesmo que você tenha uma câmera com registro de ruído de imagem mais baixo, o ruído que entra, o ruído de luminância e o ruído de cor que entram na imagem degradam a nitidez. Então, quando você está buscando máxima nitidez, você vai ter que buscar valores de ISO um pouquinho mais conservadores. Não é que você não possa usar o ISO super alto, não é que você não possa usar o diafragma 1.4, não é que você não possa usar sei lá qual o tempo de exposição. Você pode fazer o que você bem entender. Só que se o teu objetivo é máxima nitidez, escolhas adequadas de abertura, de tempo de exposição, da sua técnica de foco, da qualidade da sua lente, a tua pós-produção e a escolha de ISO, esses fatores vão apelar fortemente. Então, quando você vê aquela foto na internet e você está achando ela super nítida, considera duas coisas. Uma, o fotógrafo ou fotógrafa que fez a foto talvez tenha observado todos esses fatores.
2, você está vendo uma imagem na internet desse tamanho, de repente na tela do seu celular e ela parece super nítida ali. Não quer dizer que essa mesma foto impressa tem a mesma nitidez. Não quer dizer que essa foto vista no monitor de quem a fez tem nitidez, mas na internet ela tem. Ó, dica de fotometria que não tinha nada a ver com o vídeo. É só para quem assistiu o vídeo até agora. Você fotometra o mais claro possível da tua imagem antes do estouro. A chamada exposição para a direita. Não é que você vai estourar a imagem, não é que você vai explodir os brancos da imagem. Você faz a foto mais clara possível antes do estouro. Como é que você sabe que não vai estourar? Olhando o histograma. Ok? Dica rápida de fotometria. Para mais detalhes que isso, entre em contato para o curso Fotometria mais Flash, onde eu explico por todas as razões que esse é o melhor jeito de se fotometrar, entre outras técnicas, entre outros assuntos que a gente vê nesse curso. Mas isso ajuda a obter nitidez, inclusive. Quando você fotometra adequadamente, você tem o registro de luz mais ideal e com isso você vai obter nitidez. Beleza, minha gente? Estas foram 5 mais 6 ou 7 aí dicas para obtenção de nitidez. A gente se vê no próximo vídeo, dá aquela chegada no meu site, no site da Canon do Brasil, no site da Sigma e dá aquela forcinha junto ao Apoia-se. A partir de R$5 por mês você pode se tornar um apoiador deste canal. apoia.se/Armando Vernalha. Até a próxima!